pedimos-te guarida num rumo a Jesus. Emmanuel, amor e luz, pedimos-te guarida num rumo a Jesus. Jesus, Jesus, de Nazaré, trazei-nos, Senhor, trazei-nos a fé. Jesus, Jesus, de Nazaré, trazei-nos, Senhor, trazei-nos a fé. É fé que eleva, que ampara e redime. Trazei-nos, Senhor, vosso amor sublime. É fé que eleva, que ampara e redime. Trazei-nos, Senhor, vosso amor sublime. Bom, meus irmãos, boa noite. É um prazer estarmos aqui de novo na sexta-feira. Hoje nós estamos com o Jairo, lá de Santos Dumont, Jairo Nascimento. O Jairo estava fazendo esse fundo musical para nós com muita alegria. Pena que a esposa dele hoje não pôde colaborar, a Márcia, que canta junto com ele. Mas na próxima vez a Márcia vai estar junto, né, Jairo? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas ela está aqui dando um trabalho aqui de coxia, né? Ela está te dando um apoio aí, né? Isso é muito importante. Ela e o João Vitor. Muito bom. Um abraço para os dois, para a Márcia, para o João Vitor. Muita alegria em encontrar os irmãos aí de Santos Dumont, do Centro Espírita João Batista, que já tivemos a oportunidade de estar juntos algumas vezes também, né? Um abraço para todos. Muito obrigado pela ajuda que vocês estão nos prestando na noite de hoje. Muito obrigado de coração. Nós vamos fazer a nossa oração para que nós possamos em seguida passar a palavra para o Jairo, que vai fazer um estudo para nós, cujo tema hoje é mediunidade. Então ele vai falar para nós sobre isso. Mas vamos orar então, para que nós possamos, através da oração, criarmos um ambiente ainda mais propício para o nosso aprendizado e para ajudarmos também o Jairo na sua fala. Deus nosso Pai, de poder e bondade, Jesus nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, amigos espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade, por mais uma noite de estudo, de aprendizado. Que os estudos dessa noite, que os ensinamentos dessa noite possam guardar fundo os nossos corações e nas nossas mentes, para nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias, nos acontecimentos, coisa que a doutrina espírita, nos esclarecendo, nos ajuda
profundamente. A gente agradece a Deus e a Jesus e aos amigos por estarem nos permitindo esse trabalho. Mas rogamos ao Mestre Jesus a sua paz, a sua harmonia, a sua bênção para todos nós em humanidade. Principalmente para aqueles nossos irmãos do nosso planeta que atravessam momentos de dor, de sacrifícios, de dúvidas, não é? Nesse momento de transição que estamos vivendo. Que todos nós possamos, com os nossos pensamentos, absorver esses fluidos que são disponibilizados para nós, para nos ajudar no nosso reequilíbrio e no nosso fortalecimento. Que o Jairo, o Senhor Jesus, na noite de hoje, com a sua fala, nos ajude ainda mais na compreensão da nossa vida nesse planeta Terra tão abençoado. Em seu nome, Jesus, nós iniciamos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, nós vamos passar a palavra para o Jairo, né, que nós falamos lá do Centro Espírita João Batista de Santos Dumont, que vai trazer para nós o tema mediunidade. Jairo, então nós vamos passar para você agora, para que você possa apresentar para nós o seu trabalho. Voltamos ao final para encontrarmos juntos aqui. Bom trabalho. Isso. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Dizer da nossa alegria, ainda mais para que muitos já nos conhecem da Casa do Divino Mestre. Nós já tivemos a oportunidade de estar aí algumas vezes, sempre muito bem recebidos, fizemos grandes amizades, reencontramos corações afetos e laços que, como nós estávamos conversando preliminarmente aqui com o seu Manuel, foram se atando, e hoje a gente tem essa vontade, né, de receber o convite de vocês para que possamos estar aqui, não numa palestra espírita, né, que nem é esse o nosso objetivo, mas de podermos conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante, sobre um assunto que descortina, né, que nos tira tantas dúvidas. É claro que o tempo não vai nos permitir fazer grandes mergulhos, mas temos certeza que a espiritualidade amiga vai clarear os nossos pensamentos e tudo aquilo que a gente disser vai estar em fidelidade com a doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos muito, muito mesmo na pessoa do seu Manuel, de toda a equipe de trabalho lá do CEDIM, da Casa Espírita Divino Mestre, por essa oportunidade, e aqueles que nos conhecem já sabem que nós gostamos sempre de falar da nossa missão como espíritas. No meu caso, que nasci dentro da religião, né? Meus pais já eram espíritas, meu avô é o fundador da casa onde nós frequentamos, e eu falo isso com muita honra, porque a dificuldade para se formar, para se fundar uma casa há tantos anos atrás, né? 80 e tantos anos atrás, era tudo muito difícil, né? Tinha que ser vaquinha para comprar terreno, vaquinha para construir, e hoje a gente tem lá uma casa com 3 andares, mais obras, então a gente não trabalha se de fato a gente não quer mesmo, né? Mas como nós já deixamos despertar em nós, né, os clamores, os chamamentos da doutrina dos Espíritos, então a gente está lá matriculado em diversas turmas, e isso só tem trazido para nós muito engrandecimento, principalmente naquilo que a gente mais almeja, que é a parte moral. Estou deixando um pouquinho esse slide que o seu Manuel, com tanto carinho, montou para nós, porque podemos olhar para ele e cada um, de acordo com a sua necessidade, ela vai ver ou um nascer de um sol, né? A primeira vez que eu vi, eu imaginei o nascer do sol, mas logo em seguida, como eu estava um pouquinho cansado, eu pensei assim, não, eu prefiro que seja o poente, né? Que já seja aquela hora que a gente já cumpriu as atividades do dia e agora já está na hora da gente se recolher, assim como as aves fazem, né? Meticulosamente naquele horário tão certinho. Nós, homens, que temos essa expansão, né, cognitiva, expansão de pensamentos, é que às vezes gostamos aí de driblar a noite e achar que ela é uma criança. Então eu deixei a imagem um pouquinho aqui mais tempo para que a gente possa curtir
esse por ou nascer, né? Nós é que vamos optar o que vai ser essa imagem para nós. Esse tema, meus irmãos, de antemão, eu gostaria até de pedir desculpa a todos aqueles que muitas das vezes esperam, como nós mesmos, ansiosos pela palestra, ou pelo estudo, ou pelo trabalho da sexta-feira, que ele deve ter sempre um condão voltado para as máximas do Cristo, traduzidas lá no nosso Evangelho e aclaradas pela doutrina espírita, porque temos muitas lágrimas hoje. Hoje temos lágrimas assim em excesso. Todos nós, independente de quem quer que seja, se a dor não está física, ela está na parte espiritual. E muitas das vezes, uma palestra simples, temos um mentor que sempre fala que aquele que consegue ter forças nas pernas para subir a tribuna e, às vezes, fazer um Pai Nosso, ele toca uma pessoa lá da plateia, a função dele, o mistério dele já está resolvido para com a divindade. Então, muitas das vezes é necessário mesmo que voltemos às palestras. Eu trocava uma ideia até muito madura com o seu Manuel, até gostaria de pedir para ele que fosse o nosso tio, talvez, né? Falar o tio Manuel, né? Trazer ele aqui para dentro da nossa família, adotar o sobrenome dele aí, porque é um tio que a gente gostaria de ter, né? Para que a gente pudesse estar sempre trocando ideias, amadurecendo e expandindo esse nosso conhecimento espírita, né? Depois dessa amizade que nós fizemos com ele, tão grandiosa, ele já esteve tantas vezes aqui na nossa casa, então a gente está nesse intercâmbio gostoso, e a gente teve essa oportunidade de conversar um pouquinho com ele sobre as palestras de sexta. Então eu peço desculpa se às vezes algum irmão não agrada do tema ou acha que o tema seria mais apropriado para um dia de estudo, mas nós tivemos assim muitos chamamentos e nós não somos mais de ficar duvidando da espiritualidade. Se eles nos indicam ou eles nos incitam a algum tema, a gente prefere trabalhar com eles. E nós, particularmente, gostamos muito das imagens, porque esses amigos espirituais que nos circundam, eles sempre falam com a gente assim, muitas das vezes o seu verbo, ele está maravilhoso, você está com um vernáculo apuradíssimo, parabéns pela sua cultura e tudo, mas ele não conseguiu atingir os corações que estavam, às vezes, nas galerias espirituais, né? Então, muitas das vezes, as imagens, elas vão falar mais alto do que a nossa voz. A nossa voz é necessária, claro, né? Nós estamos aqui, né? O sistema de palestra, de estudos, ele tem que ser veiculado o verbo, né? E nós puxamos, logicamente, para o verbo divino, mas, às vezes, a imagem, de fato, ela traduz, né? Ela consegue transmutar aquilo que a gente tem no nosso interior, e muitas das vezes o nervosismo ou o próprio momento não consegue. Por isso que nós colocamos essas duas imagens, onde nós podemos ver, né, uma pessoa sendo trabalhada energeticamente pela entidade espiritual, e ao lado uma imagem um pouquinho diferente, onde o cidadão, com a mão, né, no rosto, já nos foi ensinado que essa parte da testa é a parte cognitiva do cérebro, onde a gente trabalha, onde usinam os pensamentos, por isso que a gente põe a mão, porque ela pesa, né? Há uma concentração sanguínea muito forte. Me desculpe, eu não sou da área de saúde, mas foi o que nos foi passado em várias e várias palestras, por isso que muitas das vezes a gente põe a mão nessa posição que ele está. Mas o que a gente pode ver? A espiritualidade ali trabalhando, ou seja, até naquele momento onde a gente não está com uma imagem que, para mim, aqui está à esquerda, que é a mais colorida, num momento talvez de equilíbrio e, de fato, recebendo, como a gente pôde estar aqui na prece que o Manuel proferiu no início, estávamos, de fato, num momento, assim, gracioso, né, da nossa existência. Hoje foi um dia muito especial para nós, um dia muito sereno, um dia muito tranquilo. Para aqueles que nos conhecem, sabem bem o que eu estou querendo dizer, mas, par e par, nós temos ali um momento de dificuldade. Então, o que é importante nisso, meus irmãos? Nós lembrarmos que essa faculdade de que fomos dotados, né, esse intercâmbio que a gente pode manter com a espiritualidade, ele pode estar nessa dicotomia.
ou estarmos numa situação onde conseguimos elevar o nosso pensamento até as esferas maiores, ou estar num momento difícil. E muitas das vezes nós deixamos uma gama de trabalhos na casa porque nós estamos num momento como essa imagem da direita. Então, seria o momento exato que nós deveríamos estar adentrando, estar palmilhando, né, o espaço geográfico da casa de oração, porque precisamos lembrar a todos os momentos que Jesus não veio para os sãos, né? Ele veio justamente para os doentes. Então, quem sabe um dia a gente consiga estar como a imagem da esquerda e trabalhando numa sintonia muito maior com a espiritualidade. Eu peço licença para que a gente leia aqui um pequeno momento aqui do Chico Xavier, que o nosso mentor, particularmente, tem citado muito os exemplos dele, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade até de entender, porque a erudição dele ela está num patamar muito acima do que a gente está acostumado, mas é aquela história, né, que nós corramos atrás desse prejuízo, né, que a gente procure ler, que a gente procure interpretar as obras, para que a gente possa acompanhar o que os mentores querem dizer. E ele tem citado muito Chico Xavier, principalmente nas suas questões que são ligadas ao físico, onde as debilidades o impediam, né, desse trâmite dentro da mediunidade, e, pelo contrário, ele estava sempre se mostrando forte, e ele não deixava o trabalho, e mesmo amparado, ele estava ali no intercâmbio mediúnico. Mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que a mediunidade é só o contato com os espíritos. Palavras do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, assim como a prece de Cáritas nos fala, né, que a nossa simplicidade fará com que a imagem de Deus possa se refletir em nós, que quando nós abrirmos a porta da casa de oração e conseguirmos estar ali na sintonia mediúnica, lembrando, né, que muitas das vezes a gente coloca um valor muito grande para as reuniões ditas, né, mediúnicas. Aqui na nossa casa nós temos 2 momentos. Segunda-feira é uma reunião de estudos e experimentação mediúnica, é a que nós fazemos parte. Eu sou até copiloto da reunião, né? Nós temos uma dirigente, que é a nossa irmã Tereza, e eu sou copiloto dela, e nós temos na quarta-feira a reunião de desobsessão. Então, entre aspas, é um trabalho que a casa já desenvolve nesses 80 e tantos anos que ela existe, né, desde 1932, onde na segunda-feira nós preparamos os médiuns para que, desenvolvidos, eles possam estar na reunião de quarta-feira. Então, a reunião de segunda-feira, nós poderíamos dizer de uma forma respeitosa que é uma reunião um pouco mais light, né? Onde podem haver talvez 2, 3 manifestações, pode haver um exercício mediúnico de uma maneira mais serena, mais tranquila, porque estamos num aprendizado. Mas nada foge aos ditames da doutrina espírita, a codificação kardeciana e as obras subsidiárias. E lembrando, meus irmãos, que sem essa humildade, sem esse momento que nós estamos trabalhando o nosso ser, buscando a nossa perfeição moral, nós jamais conseguiremos travar com a espiritualidade esse intercâmbio de algo que nós devemos ter no nosso imo, ou seja, acreditar que de fato existe essa pluralidade de existência, Deus, né, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, as diversas moradas da casa do Pai, porque a gente não tem como entrar na casa espírita hoje para aventuras mediúnicas. Desculpe o termo, eu não estou querendo ser grosseiro hora nenhuma, mas a mais das vezes a gente vê muitas pessoas colocando a reunião mediúnica como um foco, né, de importância na casa espírita, e nós sabemos que as reuniões de evangelização é que hoje devem ser levadas em consideração, porque ali está a nossa base, ali está o estudo do evangelho,
é ali que nós vamos dar os primeiros passos e talvez sedimentar, e num momento, né, seguinte, num momento consequente, podermos fazer parte de reuniões mediúnicas e, num auxílio imensurável, poder auxiliar os nossos irmãos que nessa mesma faixa vibratória que estamos, porque se damos essas passividades, é porque estamos ali, né, na mesma sintonia com esses irmãos. Mediunidade, então, é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Nós tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante a gente deixar claro que nada do estudo é opinião do Jairo, né? Em tudo do estudo é tirado de alguma obra básica. Apenas um comentário que nós gostaríamos de estar colocando, meus irmãos, é que até hoje as pessoas falam assim, mas você vê, você sente, eu não sinto nada, eu não posso trabalhar na reunião mediúnica. Olha, meus irmãos, se nós não começarmos nesse primeiro slide, né, que está até grifadinho de vermelho, a entender que sem o estudo das obras nós não chegaremos a lugar nenhum, tá? Nós não poderemos entrar na sala mediúnica ou numa sala de passe ou em qualquer lugar da obra, né, sem o estudo. Se nós não o temos, a casa oferece inúmeras oportunidades. Se a casa ainda não está estruturada para oferecer talvez um ESD, ou estudos até mais simples, pequenos grupos, hoje a internet ela é um meio maravilhoso, com aulas super práticas, que nós orientamos para que vocês entrem, sabe, pesquisem, busquem, tenham curiosidade. Como diz uma pessoa muito querida nossa, que nós chamamos carinhosamente de vovô Benedito, leia nem que seja a bula do remédio, né? Para que a gente fique conhecendo uma palavra nova, para que quando o palestrante falar algo, a gente já tenha aquilo em mente, né? Então, nós precisamos do estudo. Ontem mesmo, no nosso livro dos médiuns, nós temos o estudo do livro dos médiuns toda quinta-feira, estamos na sala virtual, terminamos o livro dos espíritos em 3 anos, 3 meses e 23 dias, e temos agora a honra de ter mantido a turma para iniciarmos o estudo do livro dos médiuns, e eu estava comentando, né, com os nossos companheiros de trabalho, que lá em Volta Redonda, da terra de onde eu vim, eu não sou daqui de Santos Dumont, meus pais são, a minha família toda mas eu nasci, fui criado lá em Volta Redonda. Na casa que nós frequentávamos, a Casa Espírita A Caminho da Luz, num bairro que chama Colina, se alguém conhecer, pode fazer um link aí lá com a casa, ela ainda existe, até hoje a gente vê na internet. O dirigente da reunião mediúnica, ele fazia um curso, e naquela época os cursos eram feitos na cidade do Rio de Janeiro, para que ele soubesse quão grande é a importância dele na dirigência, né, na direção de um trabalho dessa natureza. Então, a gente tem que saber despertar no médium, promover o médium, aquela criatura que entra simples na reunião, né? Por quê? Porque essa predisposição ela é orgânica. Porque senão Kardec não falaria que todos nós somos médiums. Porém, existem aqueles que têm a mediunidade ostensiva, ou seja, aqueles que têm ela de uma forma mais clara, mais objetiva, conseguem escrever sobre a ação dos espíritos, ver, ouvir, falar, pintar, né? Escrever até de forma espelhada. Mas existem aqueles que têm uma mediunidade sutil, que é uma inspiração que vem dos espíritos, e a gente não quer considerá-la como mediunidade. Então, que fique claro para todos nós que ela é uma disposição orgânica, ela está lá no nosso ser, é uma sementinha que foi plantada lá dentro, e como faculdade, ela precisa ser desenvolvida. Por isso a necessidade do estudo, por isso a necessidade da prática, por isso a necessidade de nós estarmos ali, né, paulatinamente, dioturnamente, estudando, presenciando as situações. Nós temos hoje, ininterruptamente, 34 anos de reunião mediúnica. E eu vou dizer para os meus irmãos que cada dia é uma oportunidade, cada dia é um aprendizado, cada exercício é diferente do outro, cada passividade, né? Então, quando a gente cita determinadas coisas e a gente vai fazer a pesquisa na obra mediúnica,
a gente vê lá no nosso laboratório vivo, que eu falo que a sala mediúnica é um laboratório vivo, a gente já vê as diferenças e a gente pode fazer aquele paralelo e ver quem está pecando, né? Como que nós estamos ali, né? Se é o dirigente, se é o médium, se é porque a obra, né? A obra é correta, ela está imexível, né? Desde que foi fundada, então, desde que foi codificada. Então, a gente precisa estar nesse estudo para que nós possamos ter essa segurança mediúnica, esse desenvolvimento mediúnico. Então, as pessoas costumam dizer para nós assim, eu tenho alguns vícios, eu tenho alguns erros. Nós precisamos lembrar que a mediunidade não está ligada à moral do médium. Em primeiro momento, ela é a predisposição orgânica. Agora, dali para frente, se você se predispõe a se matricular no trabalho, a sua moral, o seu desenvolvimento moral, ele vai atrair para junto de você a pleiade de espíritos que estará sintonizada com você. Então, é como um caso hoje. Vamos citar um exemplo raso. Um amigo nos convidou para uma determinada festa. Por educação, a gente até vai. Chega na festa, a energia que está na festa não coaduna com a nossa. Não se interage com a nossa. Então, a gente vai, fica alguns minutos, dá uma desculpa e fala, olha, infelizmente eu não posso ficar porque eu tenho um outro compromisso, né? Sejamos educados. Mas a gente já sabe que alguns lugares a gente já não consegue frequentar. Assim é com a mediunidade. Se nós temos pensamentos perniciosos, pensamentos maldosos, se nós não corrigimos as nossas falhas, os nossos vícios morais, né? Porque os materiais, meus irmãos, eu vou pular, eu vou me permitir pular. Porque hoje, né, se a gente tem lá um irmão que tem um problema hoje com tabagismo, eu acho que já cabe a nós, né, com a educação, como Cristo nos ensina, chame ele em particular e vamos ter uma conversa com ele. Meu irmão, qual é o seu problema hoje? Você precisa de uma ajuda em que ponto? Porque não dá para você chegar na sala de passe com o cheiro do cigarro ou com o cheiro da bebida. Nós já estudamos isso e principalmente Jacomelo e tantos outros, Edgar Armond, já nos orientam o quê? Que o tabagismo, que o fumo, ele desenrola em nós uma história um tanto quanto perigosa. Espíritos que já não têm o corpo junto a nós, espíritos que querem sorver o etílico que desprende do nosso organismo físico, né? Então, nós vamos estar levando isso para dentro da sala de passe? Então, aí já não cabe só a boa vontade. Aí nós precisamos estar, de fato, matriculados. Se nós queremos fazer o curso do Cristo, do cristianismo, então nós temos que começar a adequar. Então, se eu tenho o vício do tabagismo, vamos procurar ajuda. Quantos e quantos amigos ligam para mim e para a Márcia e falam, Márcia, particularmente eu estou querendo dividir com você que hoje eu estou fazendo 2 meses e não coloco um cigarro na boca. Meus irmãos, isso é uma vitória. Isso é um ponto positivo que não tem tamanho. Porque nós sabemos o que é carregar vícios. Porque não é essa encarnação que nós não usamos o cigarro ou o etílico que nós ganhamos medalhas. Muito pelo contrário. Hoje nós ainda estamos na luta desenfreada, né? Não carregamos o vício do tabagismo ou o vício do alcoolismo, mas e os outros vícios que nós carregamos, né? Então, qual é a vantagem que a gente vê em fazer um trabalho ligado à mediunidade? Quantas e quantas coisas, meus irmãos, nós não estamos fazendo curso aqui para sermos santos, para sermos, né, figuras aí impolutas, cheias de holofote, não. Nós queremos apenas, quando do nosso desencarne, se quisermos encontrar com Jesus, eu sempre brinco muito isso aqui em casa, né? Temos condições de encontrar com Jesus. Então, nós vamos poder sentar com ele, lá no Campos Elíseos, entre aspas. Olha, Jesus, obrigado pela sua presença, eu tenho tanta coisa para te contar, tantas coisas da casa espírita, tantas coisas da minha religião, que a doutrina espírita me ensinou a ser um profissional melhor, quantas coisas lá no início do meu casamento, né? Eu tinha vontade de estrangular a mulher, mas graças ao bom Deus, né? Cheguei só a brigar, né? Aí hoje a gente nem briga mais, hoje a gente ri das brigas, né? Daquelas discussões pueris, infantis,
né? Por quê? Porque a doutrina dos espíritos nos ensinava sobre a recrudescência do egoísmo. E a gente não quer ter essa chancela em nós, né? Hora nenhuma a gente quer ter essa chancela de estarmos voltando lá atrás naquele egoísmo primitivo, porque erramos, né? Porque não conseguimos, às vezes, exercer a mediunidade como a doutrina nos ensina. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica caracterizada, ostensiva, né? A tradução dela aí, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aí nós tiramos do livro dos médiuns, está lá no item 159. Então, meus irmãos, muitas das vezes a gente tem vontade de frequentar a reunião mediúnica e não frequentamos por quê? Porque achamos que não somos médiums. Muitas das vezes, uma reunião mediúnica sem um médium de sustentação, ela não funciona. Muitas das vezes, uma reunião mediúnica sem um médium de doutrinação não funciona. Muitas das vezes, uma reunião mediúnica sem um médium dirigente, nós já tivemos uma dirigente que é o amor das nossas vidas, né? Que é a dona Noêmia, que lia obras imensuráveis, mas não tinha cultura de escola, mas dava um show nas doutrinações que ela fazia. Ela falava, gente, eu já entendi que nessa encarnação eu não vou ver, não vou arrepiar, não vou sentir, não vou entrar na sala e sentir o cheirinho de rosas que vocês sentem. Mas quando ela entrava na reunião mediúnica, quando ela ia aplicar um passe na gente, a impressão que nós tínhamos é que ela estava nos abraçando de uma forma tão carinhosa, que era aquele abraço de mãe, aquele abraço de pai, né? Aquele abraço de esposa fraterna, de marido fraterno, de filho, né? Por quê? Porque ela aprendeu ao longo dos anos a desenvolver o amor que é ensinado por Paulo aos Coríntios lá na carta, né? Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Então, meus irmãos, nós precisamos, às vezes, descaracterizar um pouco. O estudo é importantíssimo para que a gente desanuvie isso. Se temos, às vezes, interesse em participar da reunião, vamos conversar com a direção da casa, vamos conversar com aqueles que são do departamento da mediunidade, porque muitas das vezes a gente não tem vaga na reunião mediúnica, como acontece aqui, mas a vaga dele fica lá guardada. Então, às vezes, acontecem situações que nos levam a crer, olha, agora é a hora dele entrar, para que não aconteça, às vezes, um mal, né, maior. Mal maior que a gente diz assim, porque muitas das vezes os espíritos estão ali nos lembrando do compromisso que fizemos na erraticidade. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas ele é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Esse slide também fazendo lembrar novamente o nosso irmão Manuel na conversa que nós tivemos ontem. Olha, meus irmãos, quando a gente está na reunião mediúnica, recebe espíritos que estão vivendo numa época remota, 40, 60, 80 anos, presos numa situação lá da chave que ele deixou na mesinha, da carteira que ele tirou, dos empregados que ele tinha na fábrica, do carro que ele estacionou na garagem e ele não encontra, e ele está preso naquela situação, e não é aquela situação que é o problema-chave. Olha como que é complexo o sistema, mas não é difícil, né? Quando a gente começa a expandir os nossos pensamentos, e a gente vai explicando para ele das realidades, da forma com que ele está se manifestando, do batimento do coração do médium, dos sentimentos que o médium tem de amor para receber aquela criatura, né, que é nosso irmão, nada de chamar de irmãozinho menos esclarecido, de irmãozinho menor. Gente, somos nós. E queiramos nós que aprendamos a lição para que amanhã a gente não dê esse trabalho de estar inserido lá numa reunião mediúnica, pedindo socorro, porque não sabemos sequer onde estamos. Se damos passividade para esse tipo de espírito, é porque, estamos lá, a sintonia, a nossa parabólica está lá com eles, né? Então, quando você consegue despertar nessa criatura, nesse irmão de caminhada, nada daquilo mais lhe pertence, nada daquelas pessoas lhe pertence, que ele precisa dar um passo
frente, e que a gente pede aos espíritos que tomam conta da reunião, no nosso caso aqui a falange de João Batista, que possam, através do psicoscópio, que é o aparelho que hoje eles movimentam, né, fluidos energéticos, e eles conseguem transformar nas televisões de plasma, que agora que chegaram para nós, e eles já têm há tantos anos, e eles mostrarem para eles realidades da vida, e eles vão chorando copiosamente, né? E muitas das vezes custam para cair em si, mas saem aliviados. Isso porque anteriormente, para que eles estejam sentados ali, eles já tomaram passe, eles já foram preparados pelos bons amigos. Isso não tem preço, meus irmãos. Desculpa até o termo, né? Claro que isso não tem preço, né? Isso só é pago com o ceitil divino, né? Isso é pago com os créditos que nós vamos ganhando com a espiritualidade quando fazemos com amor, com denodo, com dedicação. Então, quando somos simpáticos a esses espíritos, a gente consegue fazer um trabalho, não é nem mediúnico não, meus irmãos. É um trabalho, como dizem os nossos mentores aqui, de deitarmos no buraco que eu estou dizendo. É uma mesmo, não falamos? Hoje parece que eu acordei que eu estou dentro de um buraco, que eu estou no fundo do poço. Dia após dia, é pela esposa, pelo filho, é pelo amigo, é pelo telefonema, é pela mensagem da internet, é pela doutrina, pelo culto, não é? Vamos entrar num assuntozinho aqui interessante, que não dá também para a gente mergulhar, mas que é interessante a gente saber dentro da mediunidade, que é o animismo, mediunismo e a mediunidade. São itens que nós mesmos que lidamos com os trabalhos confundimos muitas vezes, né? Vamos começar pelo animismo. Só lembrando que o animismo... Vou beber um dedinho de água aqui, gente. Ele é uma palavra, um vocábulo, né? Que tem um radical em ânima, que é da nossa alma, né? Lembrando, quando a gente estuda, mais das vezes, os livros dos médiuns, a gente vê que para que os espíritos se comuniquem, a comunicação ela é feita perispírito a perispírito, mente a mente. Então, se o médium tem um cabedal de conhecimentos, esses conhecimentos serão utilizados pela espiritualidade comunicante, né? É claro que muitas das vezes, em casos raríssimos, quando a mensagem é necessária que ela chegue até nós, eles nem utilizam esses conhecimentos do médium, mas são casos à parte que não dá para a gente estudar aqui hoje, né? A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ela goza de um certo grau de liberdade, recobra, então, as suas qualidades de espírito. Então, meus irmãos, quando a gente ouve falar assim, lá na reunião mediúnica, essa comunicação que ele está dando é anímica, ou seja, é só dele. Então, o dirigente da reunião mediúnica, ele tem que estar atento para que, quando houver essa qualificação, animismo, ele possa compreender se a passividade ela é, de fato, tirada dos arcabouços, como diz Joana de Anjos, ou seja, o Cairo traz, ele esboça esses problemas na reunião mediúnica como se fosse uma passividade. E essas situações vão se reiterando com o tempo, né? Então, é um animismo na concepção da palavra, né? Literalmente falando. Então, eu não dou passividade. Agora, nós temos que lembrar que a passividade normal, essa que todos os médiuns que estão afetos a ela, ostensivos, dão, ou seja, a comunicabilidade dos espíritos de forma psicofônica ou psicográfica, seja do jeito que for, ela tem sempre 50% de animismo e 50% do espírito comunicante. O que não pode haver, e nós já presenciamos várias e várias vezes, é, às vezes, o médium exteriorizar as suas questões particulares, as suas dores particulares. Então, o dirigente da reunião mediúnica, ele tem que tomar cuidado com o mediunismo, com o animismo nesse sentido. Então, a gente cai agora no mediunismo. Sabe-se que essa rubrica, mediunismo,
Alexander Aksakov propõe a compreensão todos os fenômenos ordinariamente chamados espíritas. Então, esse termo, ele é um termo criado logo após Kardec, porque Alexander Aksakov, como Leon Denis e tantos outros, foram, né, sucessores de Allan Kardec no aprofundamento desses estudos. Tal denominação tem a vantagem de aplicar-se exclusivamente à explicação dos fenômenos de mediunidade. Então, quando nós exercemos o mediunismo, é como se falasse assim, eu sou advogado, né? Todos que me conhecem sabem que eu sou. Há 34 anos eu sou formado em Direito. Uma coisa é eu ser bacharel em Direito, outra coisa é eu ser advogado. Então, eu sou bacharel em Direito, porque eu formei aí na faculdade em Barbacena, fiz 2 anos em Barra Mansa e 3 anos aqui na antiga Unipac. E logo que eu formei, eu fiz a minha inscrição, passei na prova da ordem, fiz a minha inscrição, e eu deixei de ser somente bacharel em Direito e passei a ser o quê? Advogado. É um pouquinho diferente. Então, o bacharel de Direito é aquele que é formado na faculdade de Direito. Advogado é aquele que milita na área. Então, quem milita na área das passividades, da comunicação com os espíritos, da passividade, ele exerce, né, essa rubrica de mediunismo. Então, o Jairo exerce o mediunismo quando ele dá uma passividade lá no centro? Sim. Dentro desse mediunismo, nós vamos abrir vários parênteses, como a gente pode ver lá no livro dos médiuns. Ok? E tem o mediunato, que é o ápice do correto exercício da faculdade mediúnica, em cuja ação o médium já não vive. Antes nele vive o Cristo, olha que interessante isso, meus irmãos, esculpindo-lhe a felicidade, sem jaça de que se adorna, em prol do mundo melhor que todos laboramos. Então, vamos dar uma paradinha aqui e voltar. Lá dentro do mediunismo, pode haver alguma complicação, alguma jaça. Eu coloquei em vermelhinho aí, não sei se dá para ler, porque a letra ela é um pouquinho pequenininha, mas é só para chamar a atenção da gente que mediunato também é uma palavra, é um vocábulo criado pelos espíritos. Ela não existia na nomenclatura antiga, né? E jaça significa defeito. Então, quando nós exercemos o mediunismo, ou seja, quando nós nos tornamos médiuns e entramos no exercício da mediunidade, nós podemos carrear para essa mediunidade vícios, né? Falar alto, bater na mesa, chutar, agredir as pessoas, ou seja, não temos uma educação mediúnica, não temos um estudo, mas nem por isso deixamos de exercer as passividades, a mediunidade. Agora, quando nós entramos no mediunato, nós estamos antes vivendo o Cristo. Então, não há empecilho, não há obra de 100 metros sem barreiras, né? As barreiras que nós podemos colocar aqui são aquelas barreiras do ser humano que a gente tem que vencer, mas não haverão barreiras intransponíveis, né? Então, são 3 itens que a gente gostaria de deixar caracterizado. É o animismo, que vem da alma do médium, que ele pode ser usado 50% da passividade. O mediunismo é quando nós deixamos, né, as passividades passarem a ser ostensivas, ou a psicografia, ou qualquer tipo de mediunidade. E o mediunato é quando nós exercemos o correto exercício do mediunismo, da passividade. Ou seja, não há empecilhos, nós vivemos o Cristo. Eu aqui em casa costumo brincar, falar o seguinte, nós temos a necessidade, tá, meus irmãos? Isso é uma questão de necessidade. Não estou dizendo que ninguém tenha que fazer isso, porque isso é de cada um. Nós hoje dissimulamos que o culto do evangelho deve ser feito uma vez por semana, 20 minutos. Se até o cachorrinho quiser participar, deixa ele participar. Mas nós temos necessidade de fazer o culto aqui diversas vezes, e às vezes diversas vezes ao dia, com a participação do nosso filho, tocando violão, lendo, fluidificando água. Então, por quê? Porque nós precisamos dessa necessidade.
Para quê? Para que a doutrina dos espíritos possa viver em nós. Porque eu não posso falar como Paulo, né? Que falava, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Eu não posso falar isso, meus irmãos, eu ainda não posso ter nem essa prepotência, mas eu já posso dizer para os meus irmãos de forma tranquila, quem me conhece, não é o Jairo só quem vive, mas é a doutrina espírita que já vive em mim. Então, quem me conhece na minha profissão, quem me conhece na sociedade, quem me conhece na casa espírita, carrego ainda alguns vícios, carrego algumas ranhuras, carrego alguns erros, mas já estou conseguindo deixar que a doutrina espírita, com seus postulados, possa falar mais alto. Na literatura espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim o artífice dos fenômenos em questão. Isso aqui vem resumindo falando, porque, como todos nós, meus irmãos, sofremos as influências do mundo lá fora, todos nós estamos com a nossa antena parabólica, quando, né, estamos nas lides do espiritismo, muito mais ampliadas e sintonizadas, né? Nosso LNB já está muito mais sintonizado com os satélites de Cristo e de Deus do que de tantas outras pessoas. Então, nós já queremos aquilo. Então, a gente sente quando as pessoas não estão bem, e muitas das vezes aquilo passa até para a gente, né? Então, por isso a gente coloca lá 50% do médium, 50% do espírito comunicante. O que nós precisamos aprender é a levar isso para a reunião mediúnica, mas chegando lá, ou a gente tem uma conversa fraterna lá de alguns minutos com o nosso dirigente, para que ele possa tomar as providências cabíveis. Por exemplo, nós temos uma segunda fileira, onde às vezes a pessoa não está se sentindo bem e ela quer um passe, e às vezes no meio do trabalho ela vira e fala assim, meus irmãos, eu melhorei, eu posso voltar para o meu lugar na mesa. É um sistema que nós utilizamos de trabalho aqui. E muitas das vezes ela tem que ficar o tempo todo sentado à parte, ou quando ela às vezes faz uma viagem, fica 2, 3 semanas fora, se ela volta de imediato para a mesa mediúnica, ela pode levar ali um choque anímico muito grande, porque os espíritos que estão ligados com ela não deixarão de estar. Então, por isso que a gente precisa entender as questões que vêm da nossa alma. Quando nós conseguimos estudar Joana de Ângeles no Homem Integral, a gente vai ver que as nossas gavetinhas, que estão lá no nosso inconsciente, elas não ficam fechadas para sempre. Elas, às vezes, podem ter cheiro de naftalina, porque ficam lá com segredinhos guardados que a gente acha que ninguém sabe, né? Só que esquece que, além de nós sermos observados por uma nuvem de espíritos, né? Nós somos observados por Deus. Então, dá para a gente mais entrar no banheiro e pensar assim, esse segredinho é só meu enquanto eu tomo banho, né? Quando eu estou caminhando na rua sozinho, bom, eu posso pensar nisso, que esse segredinho é só meu. Porque o cheiro que sai de nós, não é? As vibrações com outras tonalidades são decifradas pelos espíritos. Nós mesmos não olhamos no espelho da alma das pessoas, que são os olhos, e não falamos hoje, você não está bem. Você sabe, por exemplo, quando ela não acorda com o pé direito, ela não acordou bem. Então, seria a hora de fazer o quê? Nós podemos nos recolher aqui, talvez, a 1 minuto de oração. Não chega a ser um culto, mas vamos fazer 1 minuto. Vamos ler um trechinho do Evangelho, mas às vezes nós não temos tempo para aquilo e achamos que vamos melhorar os dias, né? Alexander Aksakov é um dos temas mais controversos da comunidade espírita. A diferença entre... Ele está falando de animismo. Animismo e mediunidade é um debate que teve início há mais de um século e continua a levantar algumas questões, dividindo por vezes opiniões. Ele é um filósofo russo, escritor, jornalista e grande pesquisador dos fenômenos espíritas, quem utilizou pela primeira vez o termo animismo. Olha que interessante isso, meus irmãos, né? Alexander Aksakov, nas pesquisas, então a gente já nota por aí que a espiritualidade amiga, né? A própria falange do Espírito de Verdade,
ela vai e escolhe uma pessoa de peso para que o trabalho dela, né, quando levado a público, ele não seja achincalhado, ele não passe por uma peneira aí muito fininha e a gente descarte de cara. Ou seja, ele é um trabalho que tem assim, ele é contundente, né, dentro dos postulados da doutrina, e os livros que serão editados serão livros de peso, livros que perpetuarão aí para todo sempre, né, nos explicando e nos descortinando. Exemplos reais e principais diferenças entre animismo e mediunidade, né? Então, quanto mais nós vamos nos aprofundando, mais nós vamos compreendendo. E se nós pegarmos, meus irmãos, muitos elementos que frequentam a nossa reunião mediúnica e têm sérios problemas emocionais e psicológicos, se nós formos analisar, nunca leram uma obra sequer, nunca leram um trecho de uma revista espírita, nunca participaram de um ESD, nunca participaram de um curso de passe. Então, eles não conseguem, às vezes, compreender que naquele dia eles estão, de fato, passando mal e acham que é só simplesmente uma questão mediúnica, né? Eles esquecem que, muitas das vezes, eles buscam lá no fundo da alma deles problemas que aflorarão, né, e atrapalharão o desenrolar da reunião mediúnica, aquilo que já está programado para que seja desenvolvido nos trabalhos. Não que nós não sejamos atendidos, porque nós não podemos nunca duvidar das palavras do pobrezinho de Assis, né? Quando Francisco de Assis nos fala que é dando que se recebe. Então, se nós estamos lá, nos despindo da roupagem do mundo, deixando de viver o lado social, deixando a família, deixando trabalhos, deixando, às vezes, de cuidar de nós para passar lá 1h30, 2 horas na casa de oração, essa dedicação, é óbvio que ela vai voltar para nós, como nos ensina o Evangelho, 100 por 1. Ela não vai voltar para nós, né, na mesma quantidade que nós doamos. Ela vai voltar muito mais. Então, nós temos que lembrar que, muitas das vezes, nós estamos lá passando mal, mas estamos doando de uma tal maneira que vamos receber tanto que sairemos de lá, entre aspas, curados. Desenvolvimento e educação mediúnicos. Esse é um tema, meus irmãos, que nós precisamos trabalhar, porque, como foi dito lá no início, né, é uma faculdade que está intrínseca em nós, no imo do nosso ser, né? É uma sementinha que está lá em germe. Quando nós escolhemos lá na arara espiritual, essa roupinha aqui que eu quero usar para ser o Jairo, né, com tantos metros de altura, tanto de peso, cor de pele, cor dos olhos, DNA tal, tantas doenças, a gente já escolhe a mediunidade, né? Para quê? Para que nós possamos estar ressarcindo os débitos do passado. Tem só uma coisinha que eu gostaria de colocar, que foi até um pedido do nosso mentor, que muitas das vezes a gente ouve nas palestras, e aqui não vai nunca nenhuma crítica a ninguém, isso é uma colocação minha do Jairo, né? Essa eu vou assinar embaixo, com a assinatura do nosso mentor também, que ele tem que dividir a responsabilidade comigo, né? A gente ouve muitos palestrantes falando que o médium é um devedor, que o médium é médium porque ele foi terrível na outra encarnação, perfurou um monte de gente, matou, destruiu famílias. Nós podemos ter feito isso tudo, meus irmãos, porque se nós estamos num mundo que é de 2º grau de escala de evolução, ou seja, saímos do primitivismo no outro dia mesmo, estamos agora passando por um momento de provas e expiações e numa transição ainda para regeneração sem data para chegar. Nós entramos nesse trem, nós não sabemos quanto tempo de viagem, sabemos que chegaremos lá, né? Ou se desencarnarmos, talvez nós poderemos ver ou desencarnados ou até encarnados de novo, participando aí como missionários. Nós temos que lembrar que muitas das vezes o médium tem uma importância na casa, porque tantas e tantas vezes eu já ouvi falar, as pessoas já chegaram perto de mim e falaram assim: você viu o que o palestrante falou, Jairo? Que nós somos devedores, eu devo ter matado muita gente, como que eu vou entrar na reunião mediúnica? Gente, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala na tribuna, nos grupos de estudo com os jovens, ainda com as crianças. Esses, então, são os que mais retêm. Quando nós estamos nos grupos de estudo, porque tudo bem, nós somos devedores, senão não estaríamos aqui,
né? Sentindo aí dores, tendo que tomar, às vezes, remédios fortíssimos, passando por momentos de grandes dificuldades, mas só de saber que a mediunidade está conosco para nos dar esse alívio, esse alento, e que devagarzinho, mesmo com todas essas dificuldades, a gente está conseguindo subir degrauzinhos da escada, e lá em cima tem um monte de gente que nos ama, que torce por nós, que estão nos esperando de braços abertos. Então nós vamos desenvolver com todo denodo o nosso aparato mediúnico. A palavra desenvolvimento tem várias significações. Então ela é, olha, ampliação, progresso, crescimento. Vamos lembrar disso. Se estamos dentro da casa de oração, às vezes aplicando o passe de uma maneira simples, é o único dia que a gente pode ir, nós estamos lá ampliando, progredindo e crescendo em todos os sentidos. Seja somente dentro da mediunidade, seja na passividade, na psicografia, no intercâmbio mediúnico, nas inspirações que chegarão aí aos montes para nós, isso sem falar nas intuições que vêm de Deus, não é mesmo? Então, vamos lembrar dessas 3 palavras. Nós somos médios, sentimos num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, somos, por isso, né, somos por ordem, né, primariamente falando, médium. Mas existem aqueles que são mais ostensivos. Então, quando nós estivermos no primeiro passo dentro da casa espírita, fulano, você pode fazer só a leitura para mim? Posso. Diga o sim. Se matricule no trabalho da casa de oração. É a mensagem que a gente deixa. Porque nós estaremos fazendo isso que está aqui, olha. Talvez seja o slide mais importante do nosso estudo. Ampliando, progredindo e crescendo. Para que, assim fazendo, a gente possa estar dando essa guarida que os espíritos estão esperando de nós. Deve ser entendida como um conjunto de métodos, vamos lembrar de Allan Kardec, né, do pedagogo, específicos para que o médium se discipline e domine seus impulsos quando sob influência espiritual, assumindo consciência sobre os fenômenos que viabiliza. Então, não importa que o espírito seja lá belicoso, trabalhou na Segunda Guerra, está com uma bazuca na mão. Nós não somos assim, porque nós já desenvolvemos a nossa mediunidade, nós vamos conversar com ele, né, de mente a mente, ele vai poder dar a passividade, talvez até usando palavras no início agressivas, mas ele vai ser controlado, porque o médium vai estar dentro desse fenômeno. Isso é educação mediúnica. Senão nós teremos que voltar a ter mesas de concreto para que os médiuns não batam na mesa e venham a quebrar, cadeiras com pés reforçados para que a gente não quebre as cadeiras, não é verdade? E a preparação, meus irmãos. Preparação é uma coisa muito importante e a gente se esquece, né? Nossa reunião aqui é segunda-feira, é o dia que a gente costuma ter mais problemas. Então, a gente tem que lembrar que quando o problema chegar até nós, que toque aquele reloginho interno e fala assim, hoje é dia da reunião no centro. Seja ela de desenvolvimento mediúnico, desobsessão, de passe, de estudos, porque eu preciso me alimentar corretamente, ter higiene do meu corpo, porque quem precisa estar ao meu lado não precisa estar passando por situações de constrangimento, principalmente ligada à litose, repouso. Ah, então eu tenho que dormir, Jairo, durante o dia? Não, chega um pouquinho mais cedo, aproveita o momento que você tem, senta numa cadeira, toma um café com calma, respira, né? Às vezes no trajeto que você faz com o próprio meio de locomoção que você tem, respira, põe uma música gostosa para tocar lá no DVD do carro, no CD, e abolir os vícios químicos. Isso, meus irmãos, é um ritual, nós encontramos na internet, nós encontramos nas obras, que nós devemos praticar para que a gente tenha, logo após, um preparo intelectual maior, né, e um preparo moral, ainda, como dizem, né, as crianças, mais maior ainda, né, com a desculpa da palavra, para que assim, meus irmãos, a gente não tenha que colocar lá 2 espíritos nos ladeando, porque com menos demais eles têm que preparar o nosso sistema digestivo para que a gente dê a passividade que o espírito está esperando, né? Coloque ao nosso lado lá um psicólogo para que nos acalme, porque tivemos uma discussão no nosso trabalho, né? Coloque lá do nosso lado um enfermeiro para que aplique nas nossas artérias lá um psicotrópico para acalmar as nossas vibrações.
uma dinâmica operacional interessante. Ambiência, a casa espírita precisa ter ambiência. Não adianta a gente chegar lá, a gente se confraternizar, é maravilhoso. E a gente tem essa necessidade do abraço, do carinho. Nós vamos passar por esse momento agora e nós vamos voltar, né, aos status quo para podermos nos abraçar, nos beijar, mas nós precisamos ser comedidos. Então, às vezes a gente chega na reunião 8 horas, que é o horário da reunião, a gente para a leitura do evangelho, porque nós precisamos ser educados e falar boa noite com todos. Então, nesse momento, a gente tem que chegar quietinho, porque nós atrasamos. Então, nós estamos quebrando a ambiência, né? Nós aqui costumamos fazer assim, de vez em quando a gente sente que os nossos trabalhos estão um pouco atabalhoados, a gente se reúne fora do horário da reunião e fazemos lá uma vibração. A gente leva o violão, cantamos 2 músicas, uma no início, uma no fim, leitura do evangelho para preparar a sala, limpar as paredes, né, das questões psíquicas, das gosmas, dos vermes, dos musgos que ficam acoplados, né, perispiritualmente lá nas paredes da casa espírita. E o número de participantes, né, que André Luiz nos orienta nas obras dele, né, na sequência de obras, que não deve exceder a 14, mas isso, gente, é muito relativo. Nós aqui já tivemos a oportunidade de ter 18 pessoas na mesa mediúnica. Nós temos uma mesa bem grande. E ela tem rodinha, ela foi para nós. Não havia confusão, não tinha empurra-empurra, tinha uma organização, uma sequência lógica. Hoje nós estamos com um número mais reduzido, porque muitos recebem convites, outros, né? Tem que estudar, mudam de cidade, tem problemas com o trabalho, mas a própria espiritualidade, ela já vai trazendo, né, essas orientações para a gente. E, como consequência disso, nós temos que admitir que mais vale rejeitar 10 verdades que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, né, dos perigos inconvenientes e escolhas, os obstáculos, né, da mediunidade. O que nós precisamos fazer? Estar preparados para que eles não nos suspendam. Quem leu Trilhas de Libertação, a gente sabe muito bem lá a história do Davi. Era um médium de cura maravilhoso, e enquanto ele ainda ficou nos desacertos íntimos, a espiritualidade manteve a mediunidade dele de cura, mas quando aquilo extrapolou, né, a órbita da pessoa dele e começou a atrapalhar o entorno, então o prejuízo era para terceiros que não tinham nada a ver com aquela situação. O jeito melhor foi dar um infarto fulminante nele para tirá-lo de circulação, para que ele não atingisse os terceiros e não atingisse a ele próprio, que ele já estava com um comprometimento muito grande. Então, nós devemos lembrar que nada disso é uma brincadeira, né? Isso é um assunto muito sério, que requer muito estudo, está lá no livro dos médiuns. Quem não tem essa facilidade, às vezes, de ter os grupos de estudo na internet, tem palestras maravilhosas que dá para a gente ouvir, às vezes, no fone, dá para a gente ouvir na hora do almoço. Aqui em casa a gente escuta à noite e na hora do almoço. Dá para a gente ouvir, às vezes, fazendo uma atividade que requer só uma parte mecânica nossa. Por quê? Porque, às vezes, uma coisinha que a gente ouve solta lá, ela vai nos explicar, né? Aqui nós estamos dizendo diretamente no trabalho dentro das reuniões mediúnicas. O estudo foi feito para essa finalidade, para a mocidade. Mas nós devemos lembrar que isso pode acontecer no passe, nas palestras espíritas, quando a gente não está preparado, né? Então, existem vários escolhos e várias situações que são, assim, perigosas. Isso sem falar das contradições que o próprio médium pode estar caindo nela, né? Quantos médiuns assinam comunicações de espíritos diversos e, na realidade, são coisas particulares ao animismo aí, né? E as fraudes que foram cometidas. Por isso que a gente precisa estar com essa amplitude de conhecimentos para que a gente possa passar isso num crivo, numa peneira, e saber, não, isso é verdade, isso não é verdade. Lá no Livro dos Espíritos tem comunicações assinadas por Jesus. Uma simples leitura dela lá no final, quem tiver a curiosidade de ver, vai notar que aquilo ali, no início, pode até ter alguma coisa sobre Jesus, mas vai chegando num ponto que não dá mais para a gente acreditar que foi Jesus que escreveu aquilo. Então, não há nada a ganhar, nenhum interesse há em enganar. E só lembrando que somente lobos
caem em armadilhas de lobos, né, meus irmãos? Mistificação, obsessão, abusos no exercício da mediunidade, suspensão da faculdade mediúnica, o médium e a popularidade. Olha só como que vai só abrindo, isso aqui parece até matemática, né? A gente estuda que 1 mais 1 é 2, depois começa 1 mais 1 mais 1 mais 1, depois começa por vírgula, depois parênteses, parágrafos e por aí vai, né? Colchetes, vai só complicando a nossa vida, né? Mas isso aqui vem apenas nos esclarecer ainda mais, né? Se nós mistificamos, nada que está oculto vai deixar de ser revelado. As obsessões, muitas das vezes a gente fala assim, não, isso não é obsessão, não. Isso aí aconteceu, mas olha, a obsessão, ela começa com uma palavra muito bem colocada que Kardec colocou na obra. Ela é uma obsessão simples. Ela começa com leves intuições, são laivos, né, de inspirações para que a gente mude a nossa conduta. Abusar da mediunidade como abusar de qualquer coisa, né? Qualquer excesso que a gente cai não é muito bom. Nós devemos lembrar que a espiritualidade ela pode suspender, apesar disso estar arraigado em nós, devido ao mau uso desse instrumento maravilhoso que nos foi legado. E o médium, gente, ele não precisa estar sobre holofotes, né? A gente não precisa estar ligado, como diz o slide, a vaidade nenhuma, não predominância ao ego, não a prepotência e não a indisciplina. Olha que interessante isso, né? Então, quando a gente tiver dúvida sobre isso aqui, e a gente lembrar que devemos dizer sim ao estudo, sim à disciplina, sim a Kardec e sim a Jesus, a gente lembra lá do nosso querido Chico, né? Francisco Cândido Xavier. Vamos olhar lá. Tinha vaidade nas atitudes dele? Não. Tinha uma predominância do ego? Não, era tudo em prol do próximo, né? Era prepotente em algum ponto? Também não. Havia indisciplina? Muito pelo contrário. O que foi dito para ele 3 vezes, né? Reiteradas vezes, foi que houvesse nele disciplina. Então, a gente lembrando, estudo, disciplina, Kardec e Jesus, nós não teremos problemas em dizer, olha, sim, a mediunidade esclarecida, tirar os antórios que muitas das vezes nos fazem olhar numa situação quando nós temos que ter uma amplitude, né? Olhar não é nem 180 graus, não, é 360 graus, como nos ensina Manuel Filomeno de Miranda nas suas obras. Vamos dizer sim, meus irmãos, a mediunidade esclarecida, para que nós possamos dar um impulso à casa de oração. Eu agradeço a oportunidade, acho que falei até um pouquinho demais, meus irmãos me desculpem, estou assim, é um momento para mim de êxtase espiritual estar aqui com todos vocês, agradeço a força aqui da minha família, agradeço ao Manuel, que é o meu irmãozão, né, quero que o senhor seja meu tio, né, vai ser o meu tio Manuel, nas horas que eu precisar de dinheiro, vou recorrer aí ao senhor, tá, tio Manuel? Então, que o senhor possa encontrar em nós também esse mesmo respaldo, e eu espero que de uma maneira tão simples que foi o nosso estudo, a gente tenha atendido os anseios. Jair, muito obrigado, viu? Esse é um tema tão importante, né? Porque, como você lembrou, Kardec, todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, né? Porque todos nós recebemos a influência dos espíritos. Mas com essas informações que você trouxe para nós, que são informações da doutrina espírita, a gente fica mais amparado, não é? Nessas dificuldades, sejamos médios ostensivos ou não. Então foram muitos esclarecimentos, você trouxe de uma forma bastante clara, bastante fácil para o nosso entendimento, usando da sua experiência, foi muito bom, nós te agradecemos de coração, viu? Muito obrigado. Tenho certeza que todos gostaram da sua fala, das suas orientações. Muito obrigado, viu, Jair? Queria te pedir um favor. Nós que agradecemos. Nós temos aproveitado que a pessoa que faz o estudo está nesse clima, né, amparado e tudo, que você fizesse para nós a nossa prece de encerramento. Mas antes a gente queria agradecer a você mesmo, a Márcia, que sei que está aí do seu lado te ajudando, né, o João Vitor também, e deixar o nosso abraço a todos os nossos irmãos
do Centro Espírita João Batista aí de Santos Dumont. Um abraço para todos, muito carinho para todos. Olha para a gente, por favor, Jair. Nós vamos fazer a prece, sim, São Manuel, com muito carinho, e vou transmitir o abraço lá do senhor, e gostaria só de reiterar um pedido que o nosso mentor tem. Ele é, assim, apaixonado por música, sabe? Ele gosta demais, e vou falar para o senhor, para a gente rir um pouquinho, ele adora o Jota Quest, sabe? Ele gosta muito das músicas do Jota Quest. E ele é um mentor, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar com o senhor, ele gosta de falar o seguinte: ele é preto, ele é velho, mas ele não é um preto velho. Numa brincadeira que ele faz com a gente aqui, né? Então, eu só gostaria de passar para todos que quando a gente ouvir, né, já fazendo a nossa prece, né, aquelas frases que estão, muitas das vezes, sendo repetidas até sem raciocínio, me desculpa, a gente, de fato, nunca quer ser agressivo, nem achar que é melhor do que ninguém, não. Mas quando a gente ouve aquilo o tempo todo, eu que trabalho com público, a pessoa já chega no meu estabelecimento já com essa frase pronta, e às vezes nos causa até um certo desconforto, nos tira do nosso equilíbrio, dizendo, eu não vou ficar repetindo a frase, nem quero falar a frase, mas todos já sabem, né, que é sobre esse momento que nós estamos vivendo, que nós possamos lembrar, então, lá do Jota Quest, que apesar de ser uma letra muito pequenininha, ela nos traz algo muito enriquecedor, né? E eu gostaria até que aqueles que puderem, entrem lá no YouTube e puxem lá Jota Quest, Dias Melhores, porque é muito gostoso a gente ouvir a música, foi uma intuição do nosso mentor, e foi assim, até às vezes eu fico rindo de mim mesmo, conversando com ele mentalmente, que eu falo com ele, vovô, tantas músicas maravilhosas aí, com letras riquíssimas, só vai me escolher justamente um Jota Quest da vida, né? Mas eu acho que eu é que estou errado, e ele é que está bem certo, né? Então, vamos lá. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando os melhores. Meus irmãos, que o Mestre Jesus, a espiritualidade da casa do Mestre, a espiritualidade da casa de João Batista, que eu sei que estão de mãos dadas, juntamente com cada um de vocês, seus anjos protetores, esse momento que foi para nós esperado desde quarta-feira, quando o Manuel treinamento. Então, a nossa ansiedade, mas foi uma ansiedade gostosa, ela já veio aqui palpitando, né, no nosso peito, para que nós pudéssemos estar aqui com vocês, ganhando. Vocês não têm ideia do presente que eu ganhei nessa noite. Tenho certeza que Márcio e João Vitor e o seu Manuel, pelo sorriso dele, também ganhou, e todos vocês que eu não estou podendo ver o rosto de cada um, mas ganharam junto a nós bênçãos de luz, de paz, de discernimento, de amor, e principalmente o que nós pedimos aqui todos os dias no nosso café da manhã, que a espiritualidade amiga, que irmã Sheila, doutor Bezerra de Menezes e a Pleiade
de médicos do espaço possa trazer para nós Bom, meus irmãos, eu entendo que houve um probleminha na internet lá do nosso Jairo, e né? Nós vamos agradecer então o carinho de todos vocês. Estaremos aqui na próxima semana, né? Nós estaremos aqui na próxima semana com o Vantuil lá de Safortes fazendo estudo para nós. Imunidade possa trazer para nós saúde, mas que nos ensine a fazer a Nós vamos fazer nossa parte. Opa, nós estamos com dificuldade com o Jairo na internet lá, né? Nós vamos terminar, meus irmãos, que tenham todo um bom final de semana. Agradecemos a presença de todos. Que Jesus nos ampare, ampare o Jairo e a família dele. Que assim seja. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser.